Glória a Deus. Irmãos, nós estamos hoje encerrando uma série que começou semana passada. Uma série curta, né? Não dá nem para chamar de série. Mas, alguns anos atrás, eu preguei aqui na igreja sobre a tentação de Jesus, preguei só sobre a primeira tentação, na expectativa de ter oportunidade de pregar de maneira mais focada em cada uma delas. E passou-se muito tempo, e quando o pastor Renato falou comigo que eu ficaria responsável pelas próximas 2 reuniões aqui no Encontro com a Palavra, eu falei, então vou recapitular qual foi a primeira tentação, que é o momento em que Jesus é tentado a transformar as pedras em pães, é sugestionado por Satanás a isso. Então, se você quiser ter uma síntese disso, dá uma olhada no estudo da semana passada, que a gente trabalhou isso de maneira mais concisa, mas para poder contextualizar. E aproveitamos, e semana passada a gente também falou sobre a tentação de Jesus ser colocado no alto, no pináculo do templo, e se lançar para que fosse abraçado pelos anjos. Então, semana passada nós falamos sobre não tentarás o Senhor, teu Deus, que é a circunstância em que a gente se coloca em situações de perigo, tanto na questão física, quanto na questão emocional, financeira, na expectativa de que Deus vá corresponder à minha responsabilidade. Por exemplo, a gente olhar para a nossa realidade financeira, ver que não tem condição de fazer determinada coisa, aí a gente diz, pela fé eu vou fazer. Gente, existe uma diferença muito grande entre prudência, fé, entre esse tipo de atitude que vai depender muito da leitura, como a gente faz da situação, e a fé ela é direcionada de uma maneira diferente. Então, tentar o Senhor Deus é a gente começar a ter atitudes e se colocar em posições, crendo que a graça de Deus irá nos livrar da nossa irresponsabilidade, da nossa, muitas vezes, rebeldia. Já vi muitas pessoas dispostas a cometerem pecados, acreditando que Deus não seria duro bastante de deixá-los de sofrerem a consequência das suas escolhas. Então, nós falamos sobre isso semana passada. Então, para a gente poder continuar e encerrar hoje, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 4. Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 4. Nós faremos a leitura de toda a passagem para poder contextualizar. A tentação de Jesus. A seguir, lembrando que Jesus aqui havia sido batizado. Então, logo depois de ser batizado, Jesus vai para o deserto. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus
lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos clamar o Teu Espírito para que possa falar conosco de maneira clara, objetiva, que não haja nenhum empecilho, Deus, para que saiamos daqui edificados pela Tua palavra. Quebranta o nosso coração, nos inclina, e para que essa palavra venha, de fato, frutificar em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a importância desse texto sobre a tentação de Jesus é justamente dentro da visão e dentro da responsabilidade a qual Jesus representa nesse momento aqui. Nós falamos de maneira também breve, eu vou recapitular para a gente poder não comprometer a exposição. Jesus ele vem como representante do novo Adão. O primeiro Adão havia falhado no seu teste no jardim. Adão estava ali cercado de todo tipo de fruta e tinha tudo à sua disposição, não tinha por que cair numa tentação de comer um fruto, apenas um fruto que foi proibido a ele. E Deus colocou a ordem no jardim para que o homem não comesse daquele fruto, e haviam duas árvores ali no jardim que a gente precisa lembrar. Tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, que essa foi proibida, e a árvore da vida. A árvore da vida era uma recompensa se o homem fosse aprovado no primeiro teste. Deus daria a árvore da vida para o homem. E o homem, por ter caído, ele não tem acesso à árvore da vida. Inclusive, a narrativa de Gênesis diz que Deus colocou o homem para fora do jardim e colocou anjos guardando para que eles não tivessem acesso a essa árvore. Jesus, quando ele vem como novo representante, ele vem carregando a responsabilidade de que as suas atitudes, a sua vida, iria influenciar diretamente, interferir diretamente na nossa realidade espiritual. Jesus, quando se batiza, ele se batiza se colocando no lugar do homem. Jesus não era pecador, Jesus não tinha por que se batizar. O próprio João Batista falou: Jesus, como que eu vou lhe batizar? Eu que preciso ser batizado. Eu estou pregando aqui o arrependimento no deserto. Se você batizar, vai contradizer toda a minha pregação. Porque as pessoas estão esperando um santo. E você se batiza e Jesus fala: João, me batiza, porque cumpre-se, assim cabe, né, cumprir a justiça de Deus. E no momento em que Jesus se batiza, ele está tomando para si a nossa humanidade, a nossa falha, a nossa queda. E a partir desse momento que Jesus se identifica com a humanidade, imediatamente, o capítulo 4 começa dizendo que Jesus é levado para o deserto para ser o quê? Tentado, da mesma maneira que Adão foi tentado no jardim. A primeira tentação de Jesus, a gente viu, foi transformar pedras em pães. E Jesus diz o quê? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, Jesus está dizendo: eu vou confiar no caráter do meu Pai. Eu não vou usar poder algum para transformar a pedra em pão, porque eu me coloquei debaixo da sujeição de Deus, do meu Pai, me coloquei debaixo da dependência dEle. Se Ele quiser fazer, Ele fará. Ele está cuidando de mim. E assim, queridos, a gente precisa aprender que nós precisamos confiar tudo na mão de Deus. Às vezes a gente gostaria de ter poder para resolver os nossos problemas, não é verdade? A gente queria ter poder para resolver no momento, se eu conseguisse resolver isso aqui agora. Jesus, ele não pensava assim. Jesus falava: o que precisa ser resolvido está na mão do Pai. Jesus não tinha nenhuma ansiedade de querer resolver as coisas com o seu próprio poder. Tudo que Jesus fazia era debaixo da autoridade de Deus, da unção do Espírito. Jesus era totalmente dependente do Pai. E a segunda tentação, Jesus, ele é tentado a se jogar do pináculo do templo e para desfrutar de uma espécie de cuidado que seria fruto de uma irresponsabilidade. Aquilo não tinha o porquê Jesus fazer aquilo. E da mesma forma, como eu falei no início, nós precisamos ter muito cuidado com as decisões que nós tomamos, acreditando que Deus irá se responsabilizar pela nossa irresponsabilidade. E terceira e última tentação. Queria que os irmãos voltassem no verso 8. Levou ainda
o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Tentação de Jesus, a última tentação, é a tentação mais ousada que tem. Porque a tendência seria Satanás meio que baixar o nível, né, da tentação. Não estou pedindo coisa muito grande, mas agora parece que ele fez o contrário. A tentação mais absurda, mais descarada, como a gente costuma falar. Agora Satanás ele pede a adoração. Jesus está aqui, mostrou todos os reinos, e a palavra aqui, queridos, a ideia de mostrar todos os reinos da terra, é como se Satanás tivesse mostrado para Cristo, não só os reinos, mas as suas riquezas, o seu potencial. É como se Satanás tivesse mostrado para Cristo tudo aquilo que é valorizado pelo homem, tudo aquilo que é desejado por nós. Existe uma briga teológica em relação tanto à segunda quanto à terceira tentação, se Jesus foi levado fisicamente, né, para o pináculo do templo e para essa montanha alta. E boa parte dos comentaristas, os mais assim aceitos pelos reformados, por exemplo, Calvino, defende que isso se deu em forma de visão, uma espécie de visão. Satanás deu acesso a Cristo a esse tipo de vislumbre. Isso não compromete em nada a tentação. Isso não compromete em nada, porque aqui ele está lidando com questões pessoais, com questões da humanidade de Jesus. E agora Jesus é tentado a adorar a Satanás para ter todo o reino. Pergunta que a gente geralmente costuma fazer esse texto é a seguinte: vem cá, mas espera aí, Satanás é o dono dessas coisas? Será que ele poderia oferecer para Jesus todos os reinos? Será que aquilo pertencia de fato a Satanás? E a gente precisa entender uma coisa: a Bíblia ela trata Satanás num nível que a gente precisa ter muito cuidado como a gente enxerga a figura do diabo em relação à nossa vida cristã. Existem pessoas que dão tanto peso e tanto poder a Satanás que a gente começa a enxergar o mundo espiritual numa espécie de dualismo, como se Deus e Satanás fossem duas forças iguais, num embate que será encerrado no fim dos tempos. Queridos, isso não procede. Satanás é um nada diante de Deus. Diz que ele será derrotado com uma só palavra. A gente não vai ter nem briga. Com uma só palavra da sua boca, tudo será encerrado. Então, algumas pessoas dão tanto poder a Satanás. Tudo é o diabo, tudo é o diabo. Tem até uma história bem boba, bem idiota. Um pastor estava voltando do culto, e quando ele olhou, o diabo estava chorando na porta dele, da casa dele. Aí o pastor chegou: Satanás? Ele: oi, pastor. Está chorando, é? Não, estou chorando não. Não, você está chorando sim. Você está chorando por quê? Rapaz, eu estou com raiva desses crentes. Por quê? Por que você está com raiva de crente? Rapaz, tudo sou eu, tudo sou eu. Responsabilidade de tudo sou eu. A pessoa peca, a culpa é minha. A pessoa compra um trem que não tem condição de pagar, fica devendo. Aí a culpa é do diabo, tudo é culpa minha, tudo é culpa minha. Rapaz, esse povo não tem o que fazer, não. Tudo é responsabilidade minha. Gente, que história boba, mas isso é uma realidade. Todo fracasso, toda dificuldade, a gente costuma atribuir a Satanás. E é interessante porque quando a gente lê, principalmente o Antigo Testamento, a compreensão deles a respeito do poder de Deus é algo tão interessante. Por exemplo, na vida de Jó. Gente, quem destruiu a vida de Jó? Satanás, né? Satanás destruiu, mas com permissão de quem?
de Deus. E o mais interessante é que em nenhum momento, na conversa de Jó com seus amigos, o nome de Satanás é citado. Em nenhum momento alguém fala assim: Jó, foi o diabo. Isso é pecado não confessado. Você deu brecha na sua vida. Em nenhum momento, o tempo todo é: Jó, você pecou e Deus pesou a mão. Jó, alguma coisa está errada. Às vezes eles até atribuem pecado a Jó. Mas em nenhum momento Satanás é colocado como o realizador de todas aquelas desgraças que aconteceram na vida de Jó. Porque no final último, a permissão foi de Deus. Inclusive, não só a permissão, como a provocação veio da parte de Deus. Satanás estava lá quieto, prestando contas. Ainda tem essa ideia de prestação de contas. Mas o fato é que Satanás, ele não possui autoridade e domínio absoluto sobre as coisas. Embora a Bíblia ela traz para nós algumas expressões que mostram a influência de Satanás. Por exemplo, Efésios capítulo 2, um texto bastante conhecido, que fala um pouco sobre o governo de Satanás, sobre aqueles que não foram alcançados, que não foram lavados e remidos pela graça. Efésios 2, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, o que o texto está dizendo é que o mundo jaz no maligno, que Satanás ele tem poder e influência, que foi dado pelo próprio Deus, permitido por Deus. Satanás sabe aqueles cachorros de chácara? Que aí, às vezes o dono, para o cachorro não fazer um estrago na chácara, coloca uma corrente, né? Pega um cabo de aço, puxa de uma ponta até a outra, para dar limite ao cachorro, né? Geralmente cercando a casa, porque se deixar solto, o cachorro come o pneu do carro, o brinquedo das crianças. É terrível. Então, para dar limite ao cachorro, o dono põe aquele cabo de aço, põe a coleira, e o cachorro fica correndo, né? De um lado para o outro, dentro de um limite, dado pelo dono. Esse é Satanás. O estrago que ele faz é dentro de um limite concedido pelo próprio Deus. Uma vez eu estava no ponto de ônibus, quando eu morava em Salvador, e duas senhoras, testemunhas de Jeová, chegaram, estavam no ponto, elas, tudo bem, bem simpáticas, tudo bem, como é que vocês estão, tal, tudo bem. Aí ela falou: me diz uma coisa, quem que governa o mundo? Eu falei: Deus governa o mundo. Ela: pois é, isso é o que todo mundo pensa. Aí eu abri um texto isolado, sabe? Pegou um texto isolado e leu aquele texto, não me lembro bem a referência. Eu falei: não, mas esse texto aí não pode ser a base para a sua afirmação. Aí eu falei: quer ver? Eu falei: quer dizer que o diabo ele que governa, ele tem um poder sobre todas as coisas no mundo? Ela falou: exatamente isso. Aí eu citei Jó. Vem cá, mas por que Satanás, quando foi tentar Jó, ele teve que pedir permissão a Deus? Aí um olhou para o outro assim. Eu falei: não só permissão. Deus falou assim: toque em tudo, menos na vida de Jó. Aí eles foram, destruíram a família de Jó, a casa de Jó, os bens de Jó, matou os filhos de Jó. E depois que voltou, Deus falou: está vendo? Que mesmo assim ele permanece fiel. Falou: mas ele tem saúde ainda. Toca na saúde dele. E aí Deus falou: toca na saúde, mas não mata. Então eu falei: está vendo Deus dando limite a tudo da ação do diabo? Como que o diabo governa o mundo? Gente, mas elas ficaram tão sem graça, sabe? Na hora que ficou meio perdida assim. Que eu puxei uma outra conversa, porque eu achei elas muito simpáticas. Eu falei: para não ficar esse clima ruim. Mas aí eu comecei a conversar. Eu falei: não, Deus é quem governa todas as coisas. E nós precisamos entender isso, que Satanás, ele não governa o mundo, ele não tem esse poder que muitos pastores atribuem ter. Mas também a gente também não pode ir para outro extremo, que é ignorar a astúcia do diabo. Os irmãos sabem que eu não tenho problema de falar
da nossa própria igreja, da igreja presbiteriana. A gente tem uma tendência muito grande a viver como se Satanás não existisse, ignorando os desígnios do diabo. Nós não podemos ignorar. Nós vemos de maneira clara, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, que Satanás ele age. Ele tenta, ele lança ciladas. Ele está sempre como um leão ali, pronto para nos devorar no nosso vacilo. Então, Jesus está lidando aqui com Satanás de uma maneira ardilosa. E agora o que ele faz? É colocar Jesus numa situação em que Jesus é tentado a receber para si algo que supostamente o diabo tinha. E a resposta é: aquelas coisas pertenciam todas a Satanás? Satanás estava ali, como é que diz? Ele tinha poder para poder realmente dar o que ele estava prometendo? Não. Não tinha poder para dar os reinos da terra. Mas em que Jesus foi tentado aqui? Se aquilo não pertencia a ele. É porque dentro disso, queridos, existia aqui também algo que a gente vai ver de maneira mais profunda na frente, que é uma maneira de Jesus resolver todas as coisas de uma forma muito mais simples. De uma forma muito mais simples. Primeira coisa que eu queria destacar aqui, em relação àquilo que Satanás oferece a Jesus, em primeiro lugar, a terceira tentação, ela redireciona aquilo que deve ser entregue somente a Cristo. O grande problema dessa tentação, em primeiro lugar, é que essa tentação, ela redireciona para outras coisas aquilo que só Cristo deve receber. O quê? Adoração. Novamente, Satanás lhe diz isso. Levou ainda ao verso 8. A um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. A palavra que prostrado é a palavra proskrenel, a palavra grega que quer dizer se render em culto, em adoração. O primeiro mandamento dado ao povo de Deus foi o mandamento justamente de não terás outros deuses diante de mim. E Deus começa a falar: vocês não adorarão mais outros deuses, vocês darão culto somente a mim. Para nós parece ser muito simples, uma ordem muito simples. Queridos, mas naquela época, a gente precisa lembrar sempre disso. Os hebreus que saem do Egito, eles não saem dali com uma religião judaica. É um povo perdido que está há 400 anos no cativeiro, que não tem religião, que está perdido, que não sabe nem o nome do seu Deus. Moisés, quando é chamado para libertar o povo, ele fala: Deus, Senhor, beleza, vou libertar. Agora, qual é o teu nome? Porque o povo vai perguntar. O povo chamava, é por isso, queridos, que fala o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus dos nossos pais. É porque eles não conheciam nem a identidade do seu Deus. Então, o povo que sai do Egito é um povo com a cabeça de egípcio. Se você conversasse com um hebreu daquela época, ele não ia lhe dar muita informação religiosa, não. Você perguntasse qual é o nome do seu Deus, não sei. Certo, não sabe o nome, mas ele governa o quê? Ele é o Deus dos mares, ele é o Deus do fogo, ele é o Deus do quê? Rapaz, aí você me apertou, que eu também não sei. Essa seria a resposta deles, eles não sabiam sobre isso. Por isso que Deus, ele traz as 10 pragas, é para revelar o seu poder, para mostrar que ele controla todas as coisas. As pragas serviam muito mais para o povo de Deus do que para os egípcios. Deus, ele revela o seu poder nas 10 pragas, mas nos 10 mandamentos Deus revela o quê? O seu caráter. Ele começa a mostrar quem ele é. E a primeira regra é: não terás outros deuses diante de mim. Então você falar isso para um povo politeísta, aquilo era uma novidade. Como esse negócio de só ter um Deus? Mas Deus estabelece isso. Queridos, a adoração é algo tão interessante que todos nós fomos criados para adorar. Mas o pecado, ele não destruiu esse senso de adoração nosso, mas ele redirecionou.
de culto, de devoção. Todos nós, todo ser humano, ele adora alguma coisa. E adorar não é simplesmente, gente, se prostrar, fazer uma oração, um pedido. Adorar é você permitir que a tua razão de viver, que a tua existência esteja concentrada em algo que não seja Deus. Sabe aquela coisa que ocupa o nosso coração o dia todo? A gente dorme pensando naquilo, a gente acorda pensando naquilo. Às vezes é um projeto pessoal. Geralmente na adolescência é a namorada, né? Gasta o salário do mês para agradar a namorada, briga com o pai e com a mãe para poder, né, estar com a namorada, aí pronto. O centro da vida do adolescente é a namorada, é o namorado. E você quer brigar com alguém? Toque no Deus dele. Fala, rapaz, esse namoro não está dando certo. Gente, comprou uma briga. Comprou uma briga. E, enfim, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Tem gente que adora o próprio corpo, o culto ao próprio corpo. Tem gente que adora o seu time de futebol, sei lá. Eu já vi pessoas tão entranhadas com esse tipo de idolatria, e a idolatria política. Eu sou de uma cidade de interior, os irmãos já ouviram muita história aqui de João Dourado. Cidadezinha de interior, onde, sabe quando o fogo pega em época de política? E ali, de 4 em 4 anos, a gente vê a luta que é para manter o povo na rédea, o povo da igreja, por causa da política. É um envolvimento que não se explica. Irmãos de fé que não se falam, há anos que não conversam com o outro, porque tiveram algum tipo de desavença. Mas para poder se unirem, para vencer o candidato da oposição, releva tudo. Faz pela política o que não faz por Deus. Isso é um problema muito sério. E algo que eu lembro muito bem foi quando a mãe do pastor da igreja adoeceu. E o medo de muitas pessoas já era chegando perto das eleições, ia ter já os últimos comícios, na época podia, né? E alguém perguntou, e um presbítero ouviu isso. Ele contou aquilo com o coração cortado de tristeza. Alguém perguntou, vem cá, será que se a mãe do pastor morrer, vai ter comício? Esse é o nível de idolatria que o nosso coração produz. Será que o horário da visita do meu tio, da minha avó, vai cair bem no horário do jogo? Esse tipo de preocupação, porque a cabeça da gente gira em torno daquilo. Isso é idolatria. E quando a gente entra numa igreja dessa, igreja reformada, a gente não vê... O máximo que a gente vê é uma cruz, né? E a gente acha que a gente é menos idólatra que um católico. Gente, engano nosso. Tem crente vivendo em função do dinheiro. Tem crente vivendo em função de autorrealização. Dorme e acorda pensando naquilo. Tem crente, gente, parece bobeira, mas assim, o nosso coração produz cada tipo de ídolo idiota. Tem gente que passa o dia pensando no capítulo da novela. Começou o BBB agora. Tem gente que vai passar os meses do BBB. Vai dormir, vai acordar, já olha o Instagram para se atualizar. Aí começa a seguir todo mundo que está participando. Aí o dia todo se alimentando disso. Idolatria. A sua vida está girando em torno de algo que não é Deus. Está te consumindo de uma forma que você às vezes não percebe, que a gente não percebe. E aqui, Cristo, ele é tentado a se prostrar diante de Satanás. Nós precisamos ter muito cuidado, queridos, porque nós temos sido convidados a nos prostrar diante de tanta coisa. E a gente tem feito aquilo que Cristo não fez.
A gente tem se prostrado muitas vezes para uma vida distante do Senhor, porque o nosso coração está tão cheio de outras coisas que não tem espaço para Deus. Um ateu ele pode ser tão idólatra quanto qualquer um outro espiritualista. Preso no materialismo, numa visão de vida, sabe, restrito às coisas seculares. O teu Deus é aquilo que consome o teu coração. É aquilo que te faz perder o sono por aquilo. Um colega meu, rapaz, pensa num camarada mão de vaca, a gente brinca, né? Se atravessar o rio com um sorrisal na mão, não sai uma bolha. Então, mão fechada que é. Descobriu um novo hobby. Agora o negócio é andar de bicicleta. Aí é aquela coisa, gente, não tem dinheiro para comprar um caderno novo para o filho, não tem dinheiro para trocar o pneu do carro, não tem dinheiro para fazer uma revisão, para poder trocar o chuveiro da casa, não tem dinheiro para nada. Mas para consertar a bicicleta na hora. Parcela no cartão 10 vezes e vamos vivendo. A idolatria faz isso. Então, a primeira coisa, o primeiro problema dessa tentação aqui é que ela direciona aquilo que deve ser entregue somente a Cristo. Ela redireciona, ela começa a jogar para outras coisas. Mas, em segundo lugar, ela oferece um atalho para se chegar ao reino. Ela oferece um atalho para se chegar ao reino. Olha só a proposta de Satanás. Verso 9. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Queridos, aqui o que Satanás está propondo a Jesus, eu vou voltar naquele ponto que eu toquei, é algo muito sério. Jesus ele tinha consciência do seu ministério, ele tinha consciência da sua vocação, e Jesus ele tinha consciência da implicação de fazer a vontade do Pai. Tanto que já no final do seu ministério, Jesus começa a alertar os discípulos a respeito disso. Começa a falar, deixa eu revelar uma coisa para vocês, que eu acho que agora é o momento. Eu vou para Jerusalém, eu vou ser preso, eu vou ser tratado de maneira injusta, indigna, vou ser condenado de maneira injusta, vou morrer. Jesus começou a contar como que o seu ministério iria, como seria o desfecho do seu ministério. Era doloroso, Jesus sabia que ia morrer. O que Satanás está dizendo aqui para Jesus é: rapaz, deixa eu te falar um negócio. Se você me adorar, eu desisto de tudo. Eu falo, ó, você venceu, está na sua mão. Então esse negócio, nem precisa você morrer na cruz, não precisa disso. É tudo seu. Você não precisa passar por isso. Porém, você tem que fazer o quê? Se prostrar. Você precisa se prostrar diante de mim e me adorar. Você entende qual que é o ponto da tentação de Jesus? Era Jesus não... E a gente sabe, queridos, quando a gente começa a ler, e a gente vê, principalmente em Lucas, quando chega o momento ali que Jesus se aproxima da sua morte, fala que o Espírito de Jesus começou a se angustiar, a sua alma começou a tremer. E não era medo da morte. É algo que a gente sempre precisa enfatizar. Jesus não tinha medo de morrer. A gente lê a história da igreja, os mártires da igreja. A história diz que eles morriam cantando. Eles morriam cantando. Tem a história de uma menina que ela cantava, as pessoas os crentes começaram a ser atacados por feras nas arenas romanas. E aquela menina cantava, e num determinado momento, um leão, um tigre, não sei bem, pegou a perna dela e começou a dilacerar a perna daquela menina. E ela não parava de cantar. E diz que em determinado momento, uma daquelas feras deu um golpe na garganta dela e não saía a voz. E ela pegava o sangue e fazia assim para Deus. Essa era a maneira que os crentes morriam naquele período. O medo de Jesus não era a morte. O medo de Jesus era a ira de Deus que seria derramado sobre ele. Quando Jesus diz, afasta de mim esse cálice, ele está dizendo, Pai, eu não quero sentir a tua ira.
O medo que a gente sente da ira parece que é pior do que a surra. Por exemplo, quando eu era criança, só em pensar que eu ia chegar em casa e apanhar do meu pai era pior do que a própria surra. Não, Nadinho. Saber que ia apanhar, e assim, naquela época era assim, pelo olhar do pai você sabia se você iria escapar. A forma como meu pai olhava para mim, eu já sabia. Não, dessa eu escapei. Eu sabia se eu ia ficar de castigo e eu sabia se eu ia apanhar. Pelo olhar eu sabia qual que seria a minha sentença. Mas o medo que eu tinha da ira do meu pai era pior do que a surra. Porque a surra, a gente brigava na escola. Gente, às vezes a surra que tomava na escola era pior que a que tomava em casa. Mas tinha mais medo da ira, da indignação do pai por aquilo que a gente fez. Jesus, o pavor de Jesus era sentir a ira de Deus. Gente, se um homem consegue exercer um medo desse em nós, imagina Deus. Imagina o que Cristo não sentiu, se angustiando, falando, a hora da surra vai chegar, e eu não vou sentir, não é só a surra, é a ira de Deus, é a ira do meu pai. E quando ele fala, pai, por que me abandonaste? Querido, de fato, Deus, quando ele olhava para a cruz, ele não via o seu filho. Ele via eu e você com os nossos pecados. Ele foi moído na cruz por causa das nossas transgressões. Esse era o medo de Jesus. E Satanás fala, rapaz, pula isso. Me adora que eu abro mão, eu não vou entrar em briga nenhuma. É tudo seu. É tudo seu. Gente, quantas vezes nós somos tentados a tomar um caminho mais curto para a gente conseguir aquilo que a gente quer? Quando nós somos tentados a fazer coisas que não condiz ao Filho de Deus, só para a gente conseguir aquilo que o nosso coração deseja. Então, a terceira tentação, ela oferece um atalho para se chegar ao reino. Mas a questão é que não existe atalho para se cumprir a vontade de Deus. Porque Deus, queridos, Ele estabelece não só o fim, mas também o meio. Deus não quer apenas que você chegue, mas que você caminhe bem. Que você tenha dignidade, que você tenha fidelidade na tua vida. E às vezes a gente se preocupa muito mais em ter sucesso, em ter realização nas coisas que a gente quer, do que viver da maneira correta. Isso é um negócio muito sério, queridos. Quantos homens e mulheres são tentados diariamente a tomar, por exemplo, decisões profissionais que não são nem pecado, gente, não é nem de se envolver em coisa errada. Às vezes é você aceitar uma promoção que talvez te leve para realizar o sonho da tua vida. Mas você sabe que com aquilo, a tua família vai perder. Às vezes a gente tem que parar e falar assim, opa, deu. Eu tenho um sonho. Mas será que o sonho vale tudo? Realizar esse sonho vale tudo? Tem gente com desejo, sabe, de estudo, de estar sempre se capacitando na vida profissional. Gente, assim, a vida já está corrida. Já não tem tempo para o esposo não tem tempo para a mulher não tem tempo para os filhos, para o marido. Já está aquela loucura, o casamento ruim, mas surgiu uma possibilidade de fazer uma pós-graduação, que a pessoa vai ter que viajar uma vez no mês e ficar uma semana fora. A pergunta é, vale a pena se realizar nisso? A que custo? A que custo o teu reino? Se você perdeu a fidelidade. Então, a que custo Jesus teria todo o reino da terra, toda a riqueza, se ele não cumprisse a vontade do Pai? E o fato é que a vontade do Pai não seria cumprida se não fosse exatamente como o Pai estabeleceu. Então, a vontade de Deus se estabelece na nossa vida, não pelo nosso caminho, mas pelo caminho dele. É seguindo a vontade dele, e não a nossa vontade.
E esse é o terceiro ponto. É que essa tentação, ela coloca a nossa vontade acima da vontade de Deus. Queridos, até um pastor corre risco de vender sua alma para ganhar um ministério. Quantos já não têm feito isso? Pastores que já não se perguntam, né? Será que está certo isso? Eles perguntam, será que dá certo? Será que eu vou ter resultado se eu fizer dessa forma? O pragmatismo, eu faço aquilo que funciona. E é triste você ver um pastor perdendo a sua alma porque ele quer ganhar evidência ministerial. Porque ele quer ser conhecido, ele quer ser famoso, ele quer ser notado, ele quer ter peso na cidade, ele quer ter peso no estado. Então, se para eu ganhar essa evidência, eu precisar começar a andar com um político e começar a usar a minha igreja, por exemplo, como curral eleitoral, no fundo eu sei que não está certo, mas no final é para a glória de Deus. No final é para a glória de Deus, porque quanto mais a minha igreja for conhecida, mais o evangelho vai ser pregado. Mas no caminho disso, o que é que eu fiz para chegar ali? O que é que eu fiz para chegar ali? Será que o sucesso humano representa a aprovação de Deus? Porque, queridos, tem pastor de grandes igrejas que eu temo pela alma desses homens no juízo final. Porque o que eles têm feito com o evangelho é um evangelho que não salva, é um evangelho que anestesia pecador, que não aponta o erro, que não confronta. E a pergunta é, valeu a pena ganhar os reinos da terra, ganhar aquilo que é do homem, aquilo que é secular, ter evidência, mas no caminho a gente perdeu a alma, no caminho a gente perdeu o senso do propósito que o Senhor tem para nós? Pelo que nós temos vivido? A gente precisa se perguntar isso. Pelo que eu tenho vivido? Porque, irmãos, eu tenho visto homens e mulheres, jovens, que a vida tem sido direcionada não pelos valores do reino de Deus, mas pelas próprias aspirações, pelos próprios desejos. E esse texto, essa tentação, o ponto principal dela é a idolatria. Porque a idolatria nos faz isso, a gente redireciona aquilo que deveria ser colocado em Deus, a gente se perde no caminho. E no final, queridos, o ídolo, ele nunca cumpre o que promete. É isso que a gente precisa entender. Assim como Satanás, ele não tinha condição de dar a Cristo aquilo que ele estava oferecendo, mas ele coloca no coração de Jesus, rapaz, tem como resolver isso sem morrer? Essa é a lógica. Tem um atalho para eu poder ter todo o reino, porque aquilo foi prometido a Cristo. Cristo, quando ele morre na cruz, ele ressuscita. Ali, todo o poder, toda a glória é dada a ele. Ele tem para si de novo tudo aquilo que ele abriu mão. E por isso que a palavra diz que nós já reinamos com Cristo. Porque Cristo é rei sobre todas as coisas, visíveis e invisíveis. Mas o que Satanás coloca no coração de Jesus é, rapaz, não tem um outro caminho não, mais fácil? Por exemplo, me adora. Você vai ter tudo isso. Mas no final, Satanás, como sempre, estava mentindo, ele não iria cumprir a sua promessa, ele não tinha condição para isso. Assim como os ídolos do nosso coração, eles não têm condição de cumprir aquilo que eles prometem. Porque no fundo, o que a gente está buscando é uma realização que só Deus pode trazer ao nosso coração. Tem um documentário na HBO chamado O Peso do Ouro. Muito interessante. E esse documentário fala da vida de alguns atletas olímpicos depois que ganharam a medalha de ouro. E para eles, muito deles, ganhar o ouro olímpico era o Deus da vida deles. O objetivo da vida deles era ganhar o ouro olímpico.
Esse documentário mostra a quantidade de atleta que entra em depressão depois que ganha medalha de ouro. Por quê? A vida foi direcionada para aquele ídolo. Ganhar o ouro olímpico é o meu sonho. E aí eu conquisto uma medalha, só que ganhar uma medalha não basta, porque tem um atleta do meu país que tem duas medalhas de ouro. E uma das pessoas que é o foco desse documentário é Michael Phelps, que é o maior medalhista da história. O cara ganhou acho que 15 medalhas de ouro já, não sei. E o homem entrou em depressão profunda, porque ele percebeu que aquele ídolo não satisfazia um desejo que havia no seu coração, que era realização, senso de propósito, percepção de existência, convicção do porquê eu existo. Inclusive, hoje, Michael Phelps é crente, quem não sabe, ele se converteu lendo naquele livro, Uma Vida com Propósito. E ele descobriu que o verdadeiro propósito da vida dele era viver para a vontade de Deus. Então, irmãos, a gente pode chegar ao fim da nossa caminhada e conquistar tudo aquilo que a gente pensou. O casamento que queria, os filhos que queria, morando na casa que queria, o carro que queria, viajando o tanto que queria e se pegar vazio, mesmo convertido. Porque um crente, quando se perde na caminhada, o coração começa a ficar vazio. Porque a distância de Deus, ela provoca isso em nós. A distância de Deus começa a bater um oco no coração. E a gente começa a tentar preencher isso com um monte de coisa. Já contei para os irmãos, uma vez eu estava tão distante do Senhor, tão longe, nunca desviei para o mundo, essas coisas. Mas você sabe, meses sem ler a Bíblia, meses sem orar. E uma vez, era feriado, todo mundo viajou, ninguém estava em casa. E eu falei, poxa, agora que beleza, eu estou sozinho em casa. Aí fui no mercado, comprei um monte de besteira, sabe? Aquele trem velho que gosta de salgadinho, iogurte. Aí comprei Coca-Cola, pizza, um monte de besteira. Eu falei, hoje o meu dia vai ser completo. Saí cedinho, voltei. A internet lá de casa, a gente compartilhava com todo o prédio. Então, como não tinha ninguém, todo mundo viajou, rapaz, a internet estava uma bala. Eu estava baixando o filme em 20 minutos. Rapidinho baixava. Hoje 20 minutos não é nada, né? Tá demorando. Mas na época, gente, eu vou baixar todos os filmes que eu quero assistir. Gente, tudo que eu queria fazer, que eu sentia que ia encher meu coração, eu fiz naquele dia. Passei o dia assistindo filme, comendo besteira. E quando chegou no final da tarde, gente, mas me bateu um vazio. Um vazio. Eu saí, subi, fui para o play do prédio, dei uma volta na rua e aquele vazio não... Sabe, eu comecei a procurar, gente, o que é que eu preciso fazer? Aí liguei para um colega meu, conversei meia hora, desliguei o celular, vazio, não passava. E o Espírito Santo falou comigo, isso é saudade de mim. Pega a Bíblia, vai ler, vai orar. Gente, eu sem vontade, peguei a Bíblia porque não tinha mais nada o que fazer. Aí eu peguei a Bíblia. Não tem nada para fazer, eu vou ler a Bíblia. Aí li a Bíblia, comecei a ler a Bíblia. Comecei a orar, comecei a falar com Deus. Falei, Deus, eu não estou bem. Deus, eu estou tão vazio, eu estou tão sem propósito. Falei, Deus, olha o que eu fiz o dia todo, não fiz nada. Quantos meses que eu não leio a Bíblia, que eu não oro? E comecei a falar com Deus. Gente, eu fui tomado de um quebrantamento. E Deus me visitou naquela noite. Gente, tudo que eu precisava era daquele momento com Deus. Meia hora, 40 minutos, resolveu que o dia todo, fazendo o que eu queria, não conseguiu resolver. Porque a nossa adoração, o centro da nossa vida, o eixo é em Deus e não em nós. E quando a gente começa a girar a nossa vida em torno de nós, o vazio vem. Porque esse senso de propósito, de adoração, de completude no nosso coração só é realizado em Deus. E que Deus nessa noite possa redirecionar os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas inclinações, para que a palavra dele venha realmente habitar em nós e conduzir as nossas vidas. Amém?